Dia, meus irmãos, da paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã que estamos aqui juntos em torno da palavra para celebrarmos, adorarmos, meditarmos na palavra, né? A coisa mais importante que temos feito aqui nesses dias é estudarmos a palavra, né? Como igreja, crescermos nessa graça, sabedoria que o Senhor nos dá, e que bom poder fazer isso juntos, irmãos. Tenho chamado esse tempo de juntos justamente porque nunca foi o desejo do Senhor que estivéssemos só, né? Mas o desejo do Senhor é caminharmos juntos em torno da palavra, estudando perto ou longe. Mas somos uma igreja, e a igreja, irmãos, hoje é uma família, né? Uma família que cresce junto, se estabelece junto, chora junto, né? Tem momentos bons e momentos difíceis, mas permanece unida, né? Durante esse período que Deus tem nos dado. Amém, meus irmãos? A nossa leitura hoje, irmãos, será Jeremias capítulo 30 e 31. Mas ontem, né, nós vimos a palavra profética dada a Jeremias, falamos dos falsos profetas, né, que se levantaram contra ele, mas nós aprendemos, irmã Naldo, irmã Helena, sempre fiel, que a palavra do Senhor se cumpre, né? Deus enviou o povo para a Babilônia, mas tinha um plano que eles voltassem. E Deus disse, irmã Maria José, que 70 anos eles voltariam, né? E aí eles estariam com o Senhor, né? Era um confronto, né, contra a profecia que estava sendo falada pelos falsos profetas, que diziam que em 2 anos eles voltariam. Mas Jeremias tinha a palavra de Deus e dizia, olha, não, isso não é verdade, né? Vocês precisam escolher quem vocês vão acreditar, né? E nós aprendemos que a verdadeira profecia se cumpre, né? Então, Alain, Deus trouxe o povo de volta e, irmãos, a coisa mais linda da palavra é que a Bíblia, apesar de ser um livro que fala de um Deus, que aponta para Cristo, ele é um livro histórico, né? Então, quando você precisa entender a história daquele povo, né, do Oriente, você consegue examinar pela palavra. A palavra nos mostra exatamente o que o Senhor fez. Então, essa é a importância, a riqueza da palavra, irmãos. Ela tanto traz o entendimento histórico, como também revela a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Quando examinamos e aplicamos na nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas o ponto importante é, Irlânia, vamos permanecer na palavra. E hoje, irmãos, vamos ler aqui o capítulo de número 30, vamos começar por ele, Jeremias 30, do 1 ao 9, olha o que a palavra diz. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias, registre por escrito tudo que eu lhe disse. Porque está chegando um dia que eu restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para essa terra que dei aos seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e Judá. Assim diz o Senhor, ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem, acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga como uma mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. Mas no final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei suas correntes, e não serão mais escravizados por estrangeiros, pois o meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Olha só que palavra, Sidney, mãe, poderosa. Então, a primeira coisa, irmãos, que Deus está fazendo aqui com o povo, irmãos, Deus está trazendo ânimo. Porque o povo estava escravizado agora já, irmãos, lá com a Babilônia. Depois nós vamos ler Daniel, dá para você ver, né? Sadraque, Mesaque, Abdinego, né? São jogados na fornalha. Se não se ajoelhar diante do toque lá da trombeta, vai morrer. Então o povo está vendo tudo aquilo lá. Era aquele cenário, quando nós chegarmos lá vai ficar mais claro que eles estavam vivendo. E aqui Jeremias, irmãos, ele está do outro lado. Ele ainda está lá em Judá. E o povo está no exílio, porque ele não levou todos, lembram, né? Que a profecia era, os que ficarem vão sofrer como um figo estragado, não vão servir de nada. E os que estão lá vão sofrer
mas Deus vai dar graça, vão prosperar e vão voltar. Essa era a promessa. E o povo está lá, irmãos, mas vendo tudo aquilo, falando, mas cadê? E agora Jeremias está mandando uma palavra profética. Olha, vocês vão voltar. Vai chegar o dia que vocês vão voltar, né? E irmãos, quando eu olho para esse texto, não tem como não olharmos para a nossa vida. Nós, irmãos, às vezes vamos sofrer aqui nessa terra. Vamos passar por luta. Mas a palavra do Senhor é, eu vou voltar. Né? Ele disse que voltaria. Deus faz, irmãos. Agora, existem coisas que são importantes, irmãos. Deus faz dessa forma, Ele nos alerta, Ele nos orienta. Mas precisamos ouvir, irmãos, o que é certo. Né? Nós precisamos acolher, Sandro, a palavra verdadeira. Porque qual é o ponto, irmãos? Nós estamos pregando aqui. Há quanto tempo você escuta sendo pregado que Jesus vai voltar? Né? Quanto tempo você escuta sendo pregado, irmãos, que a volta de Jesus é iminente, que Jesus vai voltar, que nós precisamos nos preparar. Mas chega momento, irmãos, que nós começamos a olhar apenas para a nossa vida terrena. É fato, sabe? Você começa a olhar para a casa que você precisa arrumar, para o trabalho, né, irmãos? Né, Camilinha? E tudo isso, irmãos, é real porque o povo estava lá, Jeremias diz assim, olha, trabalhe pela prosperidade dessa cidade, faça acontecer, sabe? Faça acontecer. Mas ao mesmo tempo ele está dando uma palavra, olha, mas vocês vão voltar a sorrir, vocês vão voltar a poder cantar, vocês vão poder trazer o seu sacrifício ao templo. Ele estava dando uma palavra de esperança, irmãos. Agora nós, irmãos, precisamos acolher a palavra correta, porque olhando para a palavra, Jesus ele deixa evidências que ele vai voltar. Aí se levanta alguém e fala assim, não, isso é papo. Agora você precisa saber quem você vai ouvir. Se você vai ouvir aquele que diz que Jesus vai voltar, que isso é tudo história inventada, que é os crentes que inventam isso, ou se você vai escutar a palavra verdadeira do Senhor. Porque, irmãos, existem evidências, as evidências que Jesus veio, habitou nessa terra, morreu, ressuscitou, apareceu para 500 pessoas, é o que sustenta aonde nós cremos, é o que sustenta a nossa fé, irmãos. Existe uma promessa que ele vai voltar para buscar o seu povo e levar para casa, e é nisso, irmãos, que nós depositamos a nossa fé, assim como esse texto, ele prometeu que ele pegaria o povo que estava no exílio da Babilônia e traria de volta. Assim ele tem uma promessa para as nossas vidas. Então, irmãos, o que nós, Camila, precisamos crer, Sandro, nós precisamos crer na palavra, irmãos. É a palavra. Por que estamos estudando todos os dias 6 horas da manhã? São 227 dias, irmãos. Porque isso aqui depende da nossa vida, irmãos. Não é estudar por estudar, não é ler por ler, irmãos. Não é como pegar um livro, irmãos, de finanças e ler. Não, eu estou lendo aquilo que vai me trazer vida eterna. Sabe? Um dia, irmãos, o dinheiro acaba, a saúde acaba, a idade acaba, tudo isso vai embora, irmãos. Por quê? Porque ele está limitado ao tempo. Mas quando nós somos salvos, a Bíblia diz que nós teremos um corpo transformado e já não haverá mais morte, não haverá mais dor. Então, irmãos, o que estudamos aqui é olhando para algo que é eterno e não para algo que é passageiro. Ah, você precisa dar glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Mas Deus mostra qual era a nossa situação, irmãos. Como a deles. Olha a situação do povo de Israel. Jeremias 30:14, olha. Todos os seus amantes a abandonaram. Não se importam com você. Eu a feri cruelmente, como se fosse meu inimigo. Pois seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Irmãos, nós estudamos a história desse povo. É possível entender, irmãos, por que isso aconteceu. Irmãos, eles sacrificavam os próprios filhos, Sidney, mãe Helena, Camila. Eles pegavam os próprios filhos e sacrificavam a outros deuses por causa de prosperidade, irmãos. Sabe? Por causa das coisas que eles queriam ter. Qual é o cuidado que nós não precisamos ter, irmãos? Não levantar ídolos. Às vezes, irmãos, você vai falar assim, pastor, mas eu nunca peguei o meu filho e sacrifiquei como eles. Talvez como eles não, irmãos. Mas às vezes nós sacrificamos o tempo com eles por causa da questão financeira. Às vezes não temos tempo. Tem tempo para poder abraçar, para ensinar a orar. Sabe? Para orar junto com os filhos, para comer à mesa, sabe? Por quê? Porque não tem, porque não dá, porque eu trabalho muito, porque... E aí a gente começa, irmãos, a ficar isolado. Quando a Bíblia, irmãos, está mandando você sentar à mesa, convidar, comer, discipular, ensinar. Né? Às vezes nós estamos sacrificando, irmãos.
Coisas importantes por causa dos nossos próprios desejos. Foi o que eles fizeram. Eles sacrificavam porque queriam prosperidade, queriam que os deuses de Baal e Azerá mandassem chuva, dessem mais filhos. Então tinha uma filha menina, naquela época, né, tinha esse preconceito, essa coisa errada. Então tinha uma filha moça, e aí, irmãos, como a filha moça não podia herdar o trono, aí às vezes sacrificava, sabe? E Deus falava assim: eu nunca mandei vocês fazerem isso. Eu abomino isso, né? Então, meus irmãos, e às vezes sacrificava o menino também, porque achava que ao sacrificar teria mais filhos homens, né? Para conseguir ter, para conseguir gerar, né? Porque um exército grande era sinal de vitória na guerra. E aí o povo começava a tomar essas atitudes. Mas Deus, irmãos, falou assim: olha, vocês tiveram esse comportamento errado. Nós lemos a história, quem está aqui acompanhando aí parte desses 227 dias, viu a história do povo errando. Mas agora, olha o que Deus está dizendo, olha, Jeremias 30:16. Mas todos que devorarem serão devorados. Todos seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que saquearam serão saqueados. Todos que despojarem serão despojados. Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com quem ninguém se importa, assim diz o Senhor. Quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar a sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão. Eu farei o meu povo se multiplicar e não diminuir, e eu os honrarei e não humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado, e eu estabelecerei como nação diante de mim, e castigarei quem lhe fizer mal. Aleluia! A primeira coisa, irmãos, que Deus vai fazer é condenar aqueles que abusaram deles. Porque Deus permitiu que eles fossem, mas Deus não disse para as nações abusarem. E agora Deus está dizendo, olha, aqueles que abusaram, que cometeram, pode ver que Deus fala, ó, aqueles que devoraram serão devorados, né? Todos os inimigos que te trataram como inimigos serão enviados para o exílio. E aí ele começa a dizer os atos, quem saquearam, quem despojaram. Então Deus vai agir com juízo. Assim como eu estou agindo com vocês, porque vocês foram infiéis, eu vou agir com juízo contra essas nações que forem contra vocês. Né? O que Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês da falha, do pecado que vocês tinham. As feridas, eu vou curar as feridas, e vocês voltarão do exílio. E aí, irmãos, a construção, a reforma do templo, a reconstrução do templo, significa Deus habitando no meio do povo. Que Deus está dizendo assim, ó, porque o templo simbolizava isso. Deus, eu vou habitar agora no meio de vocês. Eu vou estar com vocês novamente. E a alegria vai voltar para o rosto de vocês. Isso é uma bênção, irmãos. A alegria voltar, o prazer. Né, irmãos? Nós estamos falando bastante nesses últimos tempos sobre a promessa, a eternidade, né, irmãos? O retorno do Senhor Jesus, estar com Ele eternamente, né? Ter um corpo transformado como o dele, né, irmãos? Cheios de autoridade, pois agora somos filhos, irmãos, e recebemos por herança, né? Por sermos adotados por Deus, aquilo que Cristo recebeu. Então é uma bênção, nós estamos falando muito disso. Mas Deus, irmãos, hoje Deus tem restauração do seu pecado, hoje, agora. Deus tem cuidado de cada área da sua vida agora. Isso aqui que nós estamos falando tem coisas que são eternas, né? Mas agora, irmãos, Deus pode restaurar. Por quê? Porque a eternidade para quem aceita Jesus não começa quando Ele voltar, começa hoje. Porque se você morrer, você vai estar com Ele, irmãos. Então, a eternidade começa agora. E o Senhor está dizendo, eu quero curar essa ferida da sua alma. Talvez você foi rejeitada. Talvez você foi rejeitado. Talvez você foi abandonado. Talvez você foi abandonada. Mas Deus hoje está curando essa ferida da sua alma. Porque, irmãos, a maior ferida que precisa ser curada, irmãos, é do nosso coração e da nossa alma, irmãos. E Deus é aquele que pode, irmãos, fazer essa operação agora e curar essa ferida, tirar essa mágoa, tirar essa tristeza profunda, tirar esse semblante caído e falar assim, minha filha, meu filho, eu te amo, eu te abraço, eu te envolvo com as cordas de amor do meu coração, que significa misericórdia. Aleluia! É isso que Deus está dizendo, porque eu sou um Deus bom. Olha o que ele diz em Jeremias 30:22. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Oh, glória!
É Deus quem está dizendo. Jeremias 30, 24, olha isso. A ira ardente do Senhor não passará, até que ele se cumpra tudo que planejou em dias futuros. E vocês entenderão tudo isso. Deus estava dizendo para eles, olha, eu preciso, vai passar. Sabe, a ira contra essa terra, a situação difícil, vai acontecer. Mas permanece, porque eu estou com vocês, eu estou curando as feridas. Eu trago vocês para perto de mim. Só aplicar, irmãos, tem coisas, irmãos, que nós passamos e não entendemos. Sabe, você fala, por que eu passei por isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu passei? Talvez o povo que estava lá, os filhos que estavam nascendo, olhavam e falavam e não entendiam. Por que nós estamos aqui no exílio? Por que nós estamos na Babilônia? Eu leio os pergaminhos antigos, manuais, a palavra, diz que não, que nós teremos a nossa terra. E por que nós estamos aqui? Talvez quem lia naquela época, não entendia, irmãos. Mas era necessário que eles passassem para que a ira de Deus fosse aplacada. Deus está virado conosco, irmãos, e foi necessário no tempo certo Jesus voltar, para que a ira de Deus fosse aplacada. E hoje, irmãos, nós não vivemos mais debaixo da ira de Deus, nós vivemos debaixo da sua graça, porque o sangue de Jesus foi o preço, irmãos, para que a ira de Deus não estivesse mais sobre nós. Então hoje, irmãos, você não vive mais debaixo da ira, Rose, Irlana, você não vive mais debaixo da ira, irmã Helena, Gláucia, nós não vivemos mais debaixo da ira de Deus, nós vivemos debaixo da graça, do amor de Deus, irmãos. E Deus nos entrelaçou com os seus braços, com os seus laços de amor, irmãos. Suas entranhas de amor, a misericórdia é isso, é o amor de Deus nos alcançando. Quem era você? Pecador, idólatra, mentiroso, adúltero, era isso tudo, irmãos, mas o sangue de Jesus te perdoou, então não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, irmãos. E aí entenda bem que até o sofrimento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos, até o sofrimento, até a luta, Paulo vai dizer, eu aprendi, irmãos, a passar necessidade, aprendi a ter fartura, porque tudo eu posso, irmãos, naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Então, meus irmãos, a luta que você está passando não é o fim da sua vida, a dor não é o fim da sua vida, irmãos, a enfermidade não é o fim, sabe? O momento difícil não é o fim, irmãos. Essa carta, esse diagnóstico que você recebeu, a cara feia às vezes que você recebe, às vezes a indiferença não é o fim. Deus está mandando eu dizer, tudo isso não é o fim, eu tenho vida. A solidão, Deus está mandando eu falar de forma tão clara, eu não sei para quem é que está aqui, mas a solidão não é o teu fim. Deus nos fez filhos, Deus nos fez família. Então a solidão não é o teu fim, minha filha. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Vamos para o 31. Olha só, Jeremias 31, verso 3 e 5. Olha o que Deus diz. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal, e atraí para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes em Samaria, e ali comerá os seus frutos. Essa é uma promessa. Deus está dizendo, eu vou voltar a cuidar de vocês. Eu vou voltar a estar com vocês. Deus agora muda a fala que nós víamos lendo de condenação, porque nós líamos até aqui Jeremias falando, se arrependa, vocês vão sofrer. O povo não se arrependeu, Deus permitiu que eles sofressem. Agora Deus está dando uma palavra de ânimo, dizendo, olha, vocês vão voltar a cantar, vocês vão voltar a ser uma filha virgem, né? Que não foi tocada pelos deuses estranhos, que não se envolveu na idolatria. É isso que Deus está dizendo. Deus vai mudar, Deus está mudando a condenação em esperança, porque Deus é bom. Veja o cuidado de Deus, irmãos. Deus está dizendo que vai trazer o povo de volta e não vai trazer o povo em qualquer condição. Preste atenção. Jeremias 31, verso 8. Ó. Pois eu trarei de volta do norte dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos. Preste atenção. Não me esquecerei dos cegos e nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará, virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão junto aos riachos tranquilos, e em caminhos planos, onde não tropeçarão, pois eu sou o pai de Israel,
e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nações. Anuncie essas palavras nos litorais distantes. Aquele quem espalhou seu povo o reunirá e guardará, como um pastor cuida do seu rebanho. Essa é a palavra, irmãos. Deus está dizendo, olha, eu vou trazer de volta. Talvez quando eles pensavam em voltar, irmãos, eles pensavam na guerra. Por quê? Porque é natural do homem, né? Nós vamos guerrear. Nós vamos sair. Quem vai à guerra? Eram os jovens, acima de 20 anos, os que estavam em idade de vitalidade e força. Mas a mulher grávida, como vai à guerra? A pessoa aleijada, com deficiências, o cego. Então o que Deus está dizendo? Não, a forma que eu vou fazer, eu cuido de todos. Do simples, do mais humilde, do necessitado. O que Deus está dizendo? Eu cuido de você nas suas necessidades. Talvez você olhe para você e não consegue enxergar um caminho. Mas hoje a palavra está sendo tão clara. Eu cuido de você. Eu cuido de você na onde você olha e fala assim, olha, mas aqui eu sou tão frágil. Mas Deus cuida de você na sua fragilidade. Receba essa palavra. Eu vou restaurar a sua história. Jeremias 31, verso 13 e 14 diz assim, ó. As moças dançarão de alegria, e os homens, jovens e idosos tomarão parte na celebração. Transformarei o seu pranto em alegria, e eu os consolarei, e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e o meu povo se saciará com as minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. Aqui tem algo poderoso, irmãos. Poderoso. Ele mostra a alegria do povo, irmãos. Né? O povo está alegre, né, irmãos? E alegria, irmãos, é sinônimo de que a vida está indo bem. E precisa, irmãos. E por isso nós precisamos ter um coração agradecido, irmãos. A chave, irmãos, de você ter uma vida boa é ter uma vida de alguém que é grato a Deus pelas pequenas coisas. Para alguém, irmãos, que não apenas fica olhando o copo mais vazio, porque tem momentos que nós somos assim, irmãos. Você olha para o seu trabalho, você reclama do seu trabalho. Você olha para a sua casa, você reclama da sua casa. Você olha para os seus filhos, você reclama dos seus filhos. Você olha para o seu corpo, você reclama do seu corpo. Você olha para a sua igreja, você reclama da sua igreja. Você reclama dos seus amigos. Você reclama... Tudo tá ruim, irmão. Tá bom. O que essa pessoa precisa? Ser mais grata a Deus. Olhar e ter um coração agradecido. Isso, irmãos, vai te curar. Sabe? Toda manhã você olhar e falar, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem dado. E era isso que ele estava dizendo. As moças dançarão de alegria. Os homens e jovens tomarão parte na celebração. Ou seja, terão prazer. Vão se alegrar. Por quê? Porque Deus tirou o pranto e colocou a alegria. Deus tirou o desemprego e pôs o emprego. Deus tirou a solidão e colocou numa comunidade. Deus, sabe? Então, a cada momento há prazer. E aí, quando ele diz assim, ó, que os sacerdotes terão fartura de alimento, aqui é algo importante, irmãos. O sacerdote, ele dependia dos dízimos do povo. Vocês sabem, nós já lemos, estamos lendo da história de Israel. O sacerdote não tinha terra, eles dependiam que aquilo que o povo levava para o templo, parte era para o sacerdote, parte queimava, algumas ofertas o povo comia. Era assim que funcionava. Era o quê? Era o dízimo que o povo entregava. Então, quando ele diz assim que os sacerdotes vão ter fartura, significa que o povo tem fartura. Porque o sacerdote só poderia comer em fartura se o povo prosperasse. E também pela fidelidade, porque tinha algumas regras, né? O texto fala, se a pessoa não tinha condições, a pessoa leva a pombinha. Se a pessoa tem, leva o boi. E assim vai. Então a fidelidade e a prosperidade era o que estava acontecendo. Então o povo precisava ser fiel e próspero. Irmãos, é essa a promessa de Deus. Que sejamos fiéis e prósperos para abençoar, irmãos, os outros, né? Para ter condições de ser uma bênção para quem tem te abençoado. É isso. Você está entendendo? Deus é poderoso, irmãos, para nos dar, para nos prosperar, né? É algo importante para o nosso coração, né? E aí, irmãos, sermos fiéis àquilo que Deus nos deu, sabe? Seja fiel, irmãos. Seja alguém fiel em todas as áreas da sua vida. Irmãos, em todas, eu vou repetir, em todas as áreas da sua vida. Que na sua vida não falte, irmãos, nada, sabe? Você não fique negociando. Seja simplesmente fiel a Deus. A palavra dele, sabe? Aí olha só o que Deus diz. No 31, 17 e no 20, ó. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para sua terra. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido, diz o Senhor? Tenho de castigá-lo com frequência. Olha só o que Deus está dizendo. Mas ainda assim o amo.
pois o meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Existe esperança. Por mais, irmãos, que o Pai precisa nos corrigir, nos advertir, mesmo assim ele nos ama. Isso não significa que o Pai te abandonou, porque o Pai que exorta, irmãos, e aqui eu tô com a minha mãe aqui, de vez em quando ela me exorta, é porque ela me ama, né? A mãe que exorta, a mãe que chama a atenção do filho, da filha quando vê que está errado, é porque ama, irmãos. Nenhum pai chama atenção, irmãos, porque quer o mal. O pai que chama atenção é porque ama. E Deus é o nosso Pai. Ele está chamando a sua atenção não porque está te apontando, né? Não acho que é porque talvez, sabe, fulano conhece a minha história. Não, é porque Deus te ama. E Deus quer ver você bem. Deus quer te trazer para perto dele. Existe uma esperança, irmãos, né? Olha só, aqui há algo importante, irmãos, antes de nós encerrarmos, que eu preciso ensinar aos irmãos. Jeremias 31, 29. Nós já estamos encerrando. O povo não citará mais este provérbio. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados. O que esse texto está dizendo, irmã Helena, mãe Rose? Não existe maldição hereditária, irmãos. Eu vou repetir. Não existe mais maldição, né? Não existe, na verdade, né, maldição hereditária. Esse texto está comprovando isso, porque agora cada um sofre, irmãos, por causa do seu próprio pecado. Então, irmãos, os nossos erros e as nossas concupiscências é que nos levam ao pecado. Então, não coloque na sua cabeça assim, ó, a minha mãe lá atrás fez um trabalho, fez um negócio, fez isso, e por isso hoje eu sofro. O meu pai lá atrás me ofereceu não sei o que, e por isso eu sofro. Não, irmãos. Você é livre, porque quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura. E não mais existe trevas que possa contra a sua vida. Então, irmãos, você hoje aceitou Jesus, então não há mais condenação. Então, você não está mais preso. Não existe, irmãos. Não, mas é por causa do passado, eu preciso voltar lá atrás. Não, irmãos, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você precisa voltar lá e perdoar seu pai que já morreu. Não! Você precisa aceitar Jesus, nascer de novo. Você precisa sim, irmãos, sentir o perdão no seu coração. Saber que Deus já perdoou você, né, irmãos? Tomar posse desse perdão, né? E viver para o Senhor. Amém, meus irmãos? Receba aí essa palavra. Isso, irmã Helena, foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha que nós fizemos, foi entregar nossa vida a Jesus. E entender a verdade da palavra. Porque, novamente, irmãos, a palavra profética, a palavra verdadeira é a que se cumpre. E é essa palavra que nós temos certeza que o Senhor tem cumprido até aqui. Encerrando já, irmãos, olha, Jeremias 31, 31 diz assim, ó, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem os seus vizinhos e parentes, dizendo, vocês precisam conhecer o Senhor. Pois todos, desde os mais humildes até os mais importantes, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha que maravilha. Isso aqui, irmãos, era uma palavra para aquele momento, mas também é uma palavra para nós hoje. Hoje, irmãos, a lei do Senhor, a palavra está no nosso coração, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós temos ela aqui, irmãos. E Deus está colocando ela no nosso coração e na nossa mente. Para quê? Para que não erremos mais, para que não pequemos mais. O Espírito Santo fala conosco, irmãos. Agora nós temos uma missão. A missão precisa. Que é o que, irmãos? Porque nem todos conhecem e nem todos foram discipulados. Agora ensinar, irmãos, é um processo que eu e você precisamos ter. Todos os irmãos precisam ensinar. A coisa mais importante que a igreja agora precisa fazer é discipular, irmãos. E hoje muitas pessoas conhecem sobre Jesus, mas poucas pessoas foram discipuladas. E o que o Senhor está chamando a minha atenção? Você que é crente maduro, que Deus te chamou, você tem responsabilidade no discipulado. Em ensinar a palavra. Mas faça isso de forma intencional, irmãos. Discipule
as pessoas até que Jesus volte. Não faça de qualquer jeito. Fala assim, olha, mas eu falo, eu mando mensagem, eu pego a figurinha lá que eu recebi, encaminho. Tudo bem, até uma forma, mas você pode fazer melhor que isso. Você pode chamar a pessoa, se aproximar e ir falando do amor de Deus, porque essa é a grande missão da igreja. Ide, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Discípulo é aquele que segue Jesus em tudo, irmãos. Pastor, mas até a família até está vindo, mas está faltando algumas coisas. Deus vai te dar graça. Faça discípulos, pregue, anuncie, ame, traga para perto. Comece pelos que estão perto da sua casa. Comece pelos seus filhos. Comece pelo seu irmão. Comece pela sua vizinha. Não espere, irmãos, ir para muito longe, não. Às vezes é quem está aí, ó, quem daqui a pouco vai tomar café com você. Comece por essa pessoa. Comece falando do amor de Deus. Do jeitinho, Deus vai te dar estratégia, sabedoria. Chama para orar, chama para comer um bolo. Chama, irmãos, e fala assim, olha, hoje, né, não é apenas convite para ir à igreja, irmãos. É discipulado, é pegar assim, ó, igual estamos fazendo aqui, ó. Todos os dias, 6 horas, 227 dias. O que é isso? Aqui chama discipulado, irmãos. Estudando a palavra, vendo, e aí nós começamos a olhar e eu escuto aqui, ó, isso foi a melhor decisão, foi a melhor escolha. Por quê? Porque estamos sendo discipulados. Alguém gastou esse tempo comigo. Hoje eu gasto esse tempo com os irmãos, mas tudo isso, irmãos, é para que o reino cresça. Então nós precisamos discipular. Tempo todo. Amém, meus irmãos? E eu encerro com Jeremias 31, 36, 37. Diz assim, ó: assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo. Assim diz o Senhor, assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Amém, meus irmãos? Deus não nos rejeita. Deus não te rejeita. Irmã Helena, Rose e Gláucia, Deus não nos rejeita. Deus, Ele nos ama. Você entendeu? Receba essa palavra. Deus te ama. Deus te ama. Não viva mais sobre a acusação do pecado. Agora você é livre. Essa palavra era uma palavra de esperança para quem estava escravo. E essa palavra é uma palavra de libertação para quem viveu escravo pelo pecado um dia. O Senhor já perdoou os seus pecados. E hoje você está livre. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu já vou encerrar. E se você puder pôr uma mãozinha aí, ó, só para eu ver quem está aqui com a gente. Eu vou pedir agora sempre no final. Se você puder pôr uma mãozinha, pôr um glória, pôr um amém. Só para eu poder falar seu nome aqui. Tá a Rose, tá a Gláucia. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que estão aqui conosco ainda. Até aqui. Amém, meus irmãos? Então, eu quero louvar a Deus por isso. Irmã Maria José, ô glória, né? E essa é a promessa, irmãos. Vamos fazer discípulo. Pense nas pessoas. Irmã Helena, pense. Não apenas convide para ir à igreja, mas planeje, viva, abençoe, né? A Grace está aqui, ó, que benção. Isso, meus irmãos, nós estamos juntos, nós somos, Allan Kardec está aqui, olha que benção. Nós estamos juntos aqui, irmãos, num só propósito, numa só fé, né, irmãos? E nós vamos continuar pregando, ensinando. A Naldinha, olha aí que maravilha, glória a Deus, é disso. O Gé está aqui ainda, olha aí, ó, que maravilha. É isso, irmãos, nós precisamos permanecer. É isso que Deus está nos chamando, para permanecermos até o fim. Eu vou orar. Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos, Senhor, de sermos discípulos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a melhorar. Porque sozinho nós não iremos conseguir. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis. A permanecermos fiéis até o fim, Senhor, até que o Senhor volte. Nos ajuda, Senhor, a confiar na sua promessa. E nos dê força, Senhor, para fazer o ID. Não coloque, Pai, nós vamos encerrar essa live daqui a pouco. Mas essa palavra, ela permanece. Que os filhos possam ir, Senhor, e discipular aqueles que precisam. Senhor, convidar, mas caminhar perto, olhar, estruturar, que nós como igreja, Senhor, possamos continuar nos organizando, Senhor, para fazer o melhor. Mas, Senhor, isso cabe a todo cristão, a todo que foi chamado, não é a um grupo específico, é todo. O Senhor o Senhor não espera o seu dom, né, específico para isso, não. Com o dom que Deus já te deu, faça discípulos. Com a idade que você tem, você pode ser novo ou idoso, faça discípulos, né? Para um idoso discipular outro idoso é bem mais fácil. Então deixe que Deus te use poderosamente, que Deus use a sua boca, sabe? Ore, abrace, sabe? Seja intencional. Deus tem falado conosco, que eu oro, Pai, para que isso aconteça com os nossos filhos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, só aquele convitão, né?
Porque amanhã nós estaremos aqui. Amanhã é o quê? É domingo, né, irmãos? E domingo, como hoje, final de semana, também é dia de devocional. E aí amanhã nós vamos ler Jeremias 32, 33 e 34, tá bom? Jeremias 32, 33 e 34. E temos nosso culto também, Avenida do Taboão, 3659. Aqui é Taboão, mas não é Taboão da Serra, é São Bernardo do Campo. Eu quero convidar você para estar comigo. São Bernardo do Campo, Avenida do Taboão, 3659. Nós vamos fazer o que amanhã? Nós vamos adorar a Deus, irmãos. E aí, como família. Então, vem estar conosco. E de manhã nós temos esse tempo lendo a palavra, tá? Marca aí na sua agenda, você que pegou pedaço só, todos os dias, 6 horas, nós estamos aqui, lendo, sendo ministrado, tá bom? Acorde mais cedo e vem ter esse tempo conosco. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana, que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida. Deus abençoe.